maiores perigos que existe na hora de você arrematar um imóvel de leilão sem conhecimento. Na verdade, é uma coisa assim que dificilmente as pessoas falam. E até porque poucas vezes acontece. Porém, quando acontece, isso pode te dar uma dor de cabeça bem grande. Eu ontem recebi a ligação de um aluno em que ele queria fazer a contratação do nosso escritório, do nosso serviço de assessoria, para que a gente fizesse todo o processo de análise do imóvel dele, que ele estava pensando em arrematar. Ele achou algumas coisas estranhas e ele queria confirmar, então ele queria nos contratar. Qual que era a situação? Era um imóvel muito bem localizado, muito boa a oportunidade, que estava no leilão, era o leilão do Itaú, se não me engano, muito boa a oportunidade. Porém, esse imóvel, ele estava no leilão do Itaú, leilão extrajudicial, como todo mundo sabe, bonito, aquela coisa toda, regrinha básica. Porém, esse mesmo imóvel estava em leilão judicial em outro site de leiloeiro. E aí vem a primeira coisa que choca muitas pessoas, que é, pera, é possível o mesmo imóvel ir a leilão duas vezes em lugares diferentes? Eu falo, sim, é totalmente possível. Não vai ser possível na mesma modalidade, mas é possível acontecer. Diferente do que muita gente acredita, a justiça brasileira ela não é totalmente interligada. Então, você não consegue ter uma noção muito clara de tudo que está acontecendo. Então, teoricamente, se você sofre um processo, por exemplo, aqui em São Paulo, e esse processo leva um imóvel a leilão aqui em São Paulo, por exemplo, teoricamente, se você sofrer um processo lá em Nordeste, por exemplo, ele poderia levar também a leilão esse imóvel. Nesses casos, os dois sendo judiciais, seria um pouco mais difícil. Por quê? Eu que estou perdendo o imóvel, eu ia argumentar sobre isso. O mais breve possível, isso ia entrar na matrícula, isso ia atrapalhar essa situação. Porém, não é o mesmo que acontece quando a modalidade acontece diferente. Um é extrajudicial, digo banco, outro é justiça. Esse era o caso. O dono do imóvel, ele está perdendo o imóvel por conta de falta de pagamento de parcela, ao mesmo tempo ele está sofrendo outros processos. E um dos processos avançou para um leilão judicial do imóvel dele. Aí vem a pergunta comum. Edwards, então, o que eu faço? Eu posso arrematar esse imóvel? É seguro? Não é? Eu vou te falar que depende. Depende de qual situação. Do avanço. Porque assim, ó, pela legislação brasileira, aquele que primeiro registrar o imóvel se torna dono dele, certo? E aí você precisa analisar o risco-retorno. Foi exatamente isso que a gente fez com esse cliente. É 100% seguro fazer esse tipo de arrematação? Não, não é. Vou te dar um exemplo. Se a gente arremata, por exemplo, o imóvel no extrajudicial e outra pessoa arremata no judicial, aquele que chegar primeiro no registro leva o imóvel, teoricamente. Claro que aí depois eu vou reclamar com o banco, vou pedir meu dinheiro de volta, ele vai me devolver, mas eu perdi um certo tempo. E aí tem as questões. Às vezes o extrajudicial se torna mais rápido para registrar. Às vezes um juiz leva mais tempo para emitir uma carta de arrematação. Então vai depender da situação de caso a caso, da vara onde você está, do juiz ter muitos processos, coisas do tipo. O que você precisa analisar sempre quando você for entrar no leilão? Porque o meu conselho para você é que usualmente você não entre quando existem leilões simultâneos. Por quê? Exatamente porque esse risco. Quando que pode valer a pena? E no caso desse cliente a gente está avaliando se pode valer a pena. Se o prêmio for muito bom. Se o prêmio é muito bom e o risco é você só perder tempo, cara, pode valer a pena. Se for o contrário, não acho que vale a pena.
Então, na maioria das vezes, eu diria que 99% dos casos, você que está assistindo, deveria evitar esse tipo de leilão. E como que eu evito esse tipo de leilão? É exatamente a forma que eu falo para os meus alunos. Inclusive, se você quiser aprender como arrematar imóvel de leilão, o link na descrição fala da jornada do arrematante. Você entra lá no site, é um curso em que tem mais de 3 horas, mas eu preciso de 3 horas da sua atenção para te ensinar a arrematar um imóvel de leilão da Caixa Econômica Federal. Sem nenhum problema, você vai conseguir arrematar, financiado, à vista, usando o FGTS, enfim. 3 horas. O link está na descrição. A página, se você quiser falar com a gente, tem lá o WhatsApp para você falar com a gente também. Beleza? O que você tem que evitar? Toda vez que você for participar de um leilão, quando você já viu ali que, cara, faz bastante sentido aquele imóvel, a localização é legal, a viabilidade financeira dá um bom ROI, dá um bom retorno, você consegue fazer daquele imóvel um bom lucro, você precisa começar a analisar a parte jurídica. Por que eu gosto dessa parte jurídica pensando do antigo proprietário por último? Porque muitas das vezes você corta o imóvel numa etapa anterior. Então vamos lá, pensa assim, ó, aqui no escritório a gente analisa em média 100 a 150 imóveis por semana. Imagina se a gente for fazer o processo completo para todos os imóveis, a gente perde muito tempo. Então a gente começa em filtros. O primeiro filtro é a localização. Se a localização não for boa, eu nem vou olhar. Depois eu começo a utilizar a questão de edital e matrícula. Se tiver algum problema, eu já corto ali. Depois, por último, eu olho a viabilidade financeira, se deu ROI ou não. Se aprovado, quero participar desse leilão, aí sim a gente vai para a parte jurídica de pesquisar o CPF do antigo proprietário. Por quê? O antigo proprietário ele pode ter débitos. E ele pode ter processos que não constam na matrícula. Às vezes acontece. Não é raro você pegar ali o Joãozinho, era o antigo proprietário que está perdendo esse imóvel. Só que daí você vai pesquisar o Joãozinho, ele tem débitos ou processos trabalhistas, vários processos por aí. Geralmente, em muitos casos, não vai ter correlação nenhuma com o imóvel, você pode ficar tranquilo. Mas em alguns casos pode ter algum processo em que um juiz pegou e falou, cara, o João vai ter que pagar uma indenização. O João falou, eu não tenho dinheiro. E aí o juiz começa a procurar, descobre que ele tinha um imóvel no nome dele. Isso antes da Caixa consolidar, do banco consolidar. E aí, esse imóvel, ele pode vir a ficar marcado para leilão. O que você tem que olhar nesses casos? Chegou a ser um juiz nomeado no processo? Um leiloeiro nomeado no processo? O que é isso, Edwards? O juiz fala assim, ó, não, beleza, vamos leiloar o imóvel do João. Bacana, tal. Aí o que ele faz em seguida? Ele nomeia um leiloeiro. Se aquele leiloeiro já foi nomeado, o que eu sugiro a você, não entre nesse leilão. Porque é uma questão de tempo até surgir um edital, até surgir o leilão judicial desse imóvel. Agora, se não tem ainda nenhum leiloeiro nomeado, cara, você pode ficar tranquilo, que tende a demorar esse processo. E aí você vai arrematar o imóvel antes de que... Você vai arrematar, você vai fazer a documentação antes que esse imóvel de fato vá a leilão, de fato corra esse risco. E aí depois tudo que você vai ter que fazer é chegar com um advogado no processo, falar assim, gente, ó, tudo bem? Opa, gente, não quero me meter na briga de vocês aqui não, mas seguinte, sabe esse imóvel que vocês estão discutindo aí, falando se vai leiloar ou não? Então, eu arrematei lá no leilão da Caixa. Tá aqui a comprovação, tá tudo certinho. O juiz pode tirar aqui a penhora desse imóvel? Aí o juiz vai lá e tira e... Claro que tudo isso é através de processo, através dos autos, né? Advogado, aquela coisa toda, mas num contexto geral é isso que acontece. Então, crie esse hábito. Antes de participar do leilão, pesquisa o CPF do antigo proprietário. Isso gera para você uma segurança muito grande. Não que nesse caso meu cliente, se ele fosse arrematar, ele perderia o dinheiro. Não vai, porque ele simplesmente reclamaria com o banco. Pô, cara, não tem nada a ver comigo, leiloaram lá o imóvel, você não viu? O banco, putz, eu não vi, toma aqui seu dinheiro de volta. A questão é a dor de cabeça, a questão é o dinheiro perdido no tempo. Tirando isso, acho que não há nenhum
grande prejuízo, e aí vale a pena você analisar o risco-retorno, se vai valer a pena para você. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você coloque isso na sua cabeça para você jamais errar. Nos vemos naquele próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!